Deus fora de ti. Confessamos que somos salvos pela obra da cruz e apenas por ela, aleluia. Mas temos um compromisso de santificação diária que o Senhor também nos ordenou. Por isso, Pai amado, não podemos abrir mão desta nova vida, uma vida de santificação, uma vida de transformação, uma vida de mudança diária, um coração arrependido diante de ti, para que a tua obra seja completa, como disse Paulo apóstolo em Filipenses: aquele que começou a boa obra, esse é fiel para completar até o dia de Cristo. Por isso, Pai amado, esta obra contigo, que ela seja feita tão e exclusivamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos convidar as crianças, as professoras. Aleluia. Aqui eu não vi ainda a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Hoje o Zé que pregou, eu vou abrir o culto. Aleluia. Aleluia. E aí, meu camarada, tá bem? Essa cara de sono é o quê? Essa cara de sono é o quê? Ah, não, verdade. Vamos orar pelas nossas crianças e adolescentes. Pai, nós queremos abençoar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Queremos te clamar, Senhor, que o Senhor venha instruí-los, que o Senhor venha capacitá-los, que o Senhor venha fortalecê-los. Que a tua instrução, ó Pai amado, seja o guiar da vida deles. Que o coração deles, Pai amado, possa ser inclinado diariamente para o Senhor. Que o Senhor capacite cada uma das nossas professoras a instruí-los na verdade da tua palavra e do teu evangelho. Que sejam mesmo, Senhor Pai, no futuro, homens e mulheres de Deus, capacitados para toda boa obra, preparados e exercitados, ó Pai amado, para realizar a tua vontade. Por isso nós abençoamos mais uma vez o nosso ministério infantil, e que assim seja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode subir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia no Salmo 1. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Salmo 1. Perdoa, pastor. Não, sem problema. Nós vamos ter que ajustar esse negócio dessas aberturas. As aberturas estão chegando 11h10. Então nós vamos ter que acabar 11h45. Pregadores, a todos vocês, 11h45 eu vou encerrar. Porque senão, sabe o que acontece? Não é por minha causa. Não é por minha causa. Eu não me preocupo de pregar pouco. O problema é que as nossas crianças estão sendo prejudicadas. Olha o horário que elas estão subindo, 11h15. Então as nossas professoras lá em cima prepararam a lição a semana toda, bonitinha. E o que aconteceu? Tem que correr com a lição agora. Então eu vou pedir aos pregadores para a gente encerrar no máximo 11h45. Combinado, turma? Legal? 10h45. Ó, 10h45. Pode ser? Legal? Combinado? Senão nós vamos atrapalhar as nossas crianças. Legal? Ordem e decência. Só o primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. E pedir mesmo, ó Pai, a direção do teu Espírito mais uma vez, porque não podemos fazer nada sem o Senhor, porque toda a glória é tua e toda a glória te pertence, e toda, ó Pai amado, sabedoria também vem do alto. Essa é a que nós queremos, essa é a que nós buscamos, essa é a que nós ansiamos, Pai amado, inclusive para pregar a tua palavra. Por isso que possamos diminuir e que o Senhor cresça. O Senhor cresça, não a nós, Pai, mas ao teu nome da glória. Precisamos ouvir a tua voz, e que teu Espírito nos instrua mais uma vez, para que o teu povo, ó Pai amado, seja, segundo diz Paulo apóstolo em 1 Coríntios 14,
A profecia serve para ensinar, corrigir, disciplinar, convocar, exortar, edificar e consolar. Que assim seja, Pai. Que a Tua palavra nos exorte, que a Tua palavra nos edifique, que a Tua palavra nos console. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Mas quando eu vejo Paulo dizendo que a profecia tem uma função, eu fico me perguntando por que as pessoas não estudam a palavra. Se essas palavras são as palavras de vida eterna, eu fico a me perguntar por que as pessoas não leem a Escritura. Nós temos tempo para tudo. Ainda mais quando eu quero fazer alguma coisa. Se eu quero algo, eu vou investir o meu tempo, vou investir o meu esforço, vou investir o dinheiro, vou investir tudo o que eu preciso para poder realizar aquela vontade. As respostas uma das respostas que a gente mais tem ouvido é: eu não leio porque a Bíblia é um livro muito difícil de compreensão. Mais difícil é Dom Casmurro. Você já leu Dom Casmurro? Ele gasta um capítulo inteiro para descrever uma sala. Eu não leio porque eu não entendo o que eu estou lendo. Pastor, vê esse raciocínio meu aqui, só para você ter ideia da noção do negócio. O que acontece? Não é uma desculpa para falar que eu não leio a Bíblia, porque eu não vou mentir que eu sou um cara que come a Bíblia. Eu leio, mas não é de forma que o Thiago lê a Bíblia direto, não é também, entendeu? Mas assim, a ideia que eu quero trazer, tipo assim, as pessoas que, eu acho que a leitura bíblica, o meu pensamento, não é para qualquer pessoa. Entende o que eu estou te falando? Porque eu falo para você, quando eu vim de outro ministério, eu vim com muita frequência de ler a Bíblia. Só que a gente acaba não contendo, querendo, tipo assim, trazer a mensagem, trazer a palavra para a gente. E se a gente observar hoje, esses pregadores, é um querendo ter mais aquela palavra melhor do que a do outro. Então, assim, eu cheguei nesse consenso, assim, né, querido, que você me orientar, porque, tipo assim, da mesma forma que o chamado de pastor, né, para qualquer um, que dá essa confusão toda nos ministérios, eu creio também, assim, né, só um pensamento mesmo, que a leitura também não pode ser qualquer, porque senão a gente fica querendo ou não é qualquer um igual, por exemplo, para a glória de Deus. Eu tenho o Senhor como assim, uma pessoa que se domina bem com isso. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, agora a gente acaba lendo e acaba querendo empolgar demais, querendo, sabe, fazer aquele oba-oba com a palavra, sem entendimento nenhum. E você está entendendo? Estou entendendo. Bom, a leitura é para todos. Sim. Isso é básico. Até porque em Josué capítulo 1, o Senhor fala para Josué assim: medita no livro da lei de dia e de noite. Então é para todo mundo. Todo mundo. E aí você pode me perguntar: pastor, por que às vezes eu ouço uma palavra, um determinado texto, e tem uma diferença entre um pregador e o outro? Eu vou dizer qual é a diferença, para vocês poderem entender e nunca mais esquecer. A interpretação e o sentido do texto e o que o autor quis dizer é um só. Agora, eu vou fazer das minhas palavras as palavras de um outro pregador. Ele disse o seguinte: esse professor chegou na sala de aula e falou assim para os alunos dele no seminário: eu estou dando esse versículo bíblico para vocês, e amanhã pela manhã eu quero 50 aplicações desse versículo bíblico. Passaram a noite em claro. Todo mundo chegou no dia de manhã com o olho vermelho na sala de aula. E deram 50 aplicações para aquele professor. E ele falou assim: agora o dever de casa é: eu quero mais 50 desse mesmo versículo. A aplicação é variada, mas a interpretação é uma só. O grande problema é que as pessoas estão pegando o texto bíblico e distorcendo para aplicar naquilo que eles querem. O texto fora do contexto. Então, Tiago, a leitura da palavra é para todo mundo, e ela deve ser diária.
O entendimento, ele precisa ser um só. E aí você fala, pastor, qual o entendimento então quando eu leio de Gênesis a Apocalipse? Eu vou dizer qual é. Você precisa procurar Cristo em qualquer texto que ele estiver. Porque Jesus disse lá em Lucas capítulo 24, ele fala claramente, as Escrituras dão testemunho de mim. E aí ele fala, Moisés, os Salmos e os profetas falam ao meu respeito. Então é impossível não achar Cristo nos textos da Bíblia. Então a única função do texto bíblico, seja do Antigo ou do Novo Testamento, é lhe mostrar que Cristo é o Senhor. E apenas isso. Então, isso eu preciso entender no texto. Agora, a aplicabilidade dele é diária. Às vezes esse Salmo primeiro vai ser aplicado de uma forma hoje, amanhã ele vai ser aplicado de uma outra forma. Mas o entendimento continua sendo o mesmo. Acho que respondi. Posso só ler um versículo, mas eu acho que vai ajudar a você, Tiago. Lá em João capítulo 14, verso 25 ao 26, diz assim: mas o Consolador do Espírito Santo, aqui no Pai enviará em meu nome, ele nos ensinará todas as coisas. Nos fará lembrar tudo que eu tenho dito. É isso aí. Parceria. Então a aplicação, ela vai ser diária, não vai? Ela vai ser diária. Nós surgimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai amado, traz cura para nós. Traz restauração. Remove toda dor, remove todo incômodo. Que o Senhor venha mesmo, Pai amado, tocar no corpo físico dela agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, e trazendo a tua cura e a tua restauração na autoridade do nome de Jesus. Não me importam os diagnósticos médicos, me importam os diagnósticos do Senhor. Por isso nós ministramos a cura pela fé, no nome do Filho de Deus. Nós ministramos a cura em nome de Jesus. Amém. E amém. Não atrapalhou o cabelo. Lá no Salmo 1, então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje são muitos os conselhos. Se você conversar sobre um problema seu com 5 pessoas diferentes, você vai ouvir 5 respostas distintas. E hoje o que mais nós fazemos quando temos uma situação de conflito, uma situação a ser resolvida, é buscar um conselho. Pessoas buscam conselho nas filosofias, outras buscam conselhos lá com o nosso amigo Augusto Cury, outros buscam conselhos em outros tantos lugares, mas dificilmente buscamos conselhos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai nos indicar um único caminho, uma única possibilidade. Se nós estamos falando de qualquer área da nossa vida, e o irmão me abordou esses dias e falou: pastor, eu fico pensando que às vezes a minha vida está indo bem, eu cheguei aqui lá no fundo do fundo e vim subindo. Aí eu estabilizei. Depois eu dei mais uma subidinha, depois eu dei uma queda. E depois eu comecei a subir de novo e agora eu estou estabilizado. Aí ele falou assim: o senhor poderia me dar um feedback? Desde que eu entrei aqui, falei: posso. Vamos construir uma represa. Nós estamos falando da represa lá de que rompeu. E como ele entende da área, foi fácil conversar com ele. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando vamos construir uma represa? Nós vamos pegar os tratores e vamos terraplanar tudo, deixar tudo bonitinho, tirar todo o entulho. E é exatamente isso que Deus faz quando nós chegamos na presença dele. Ele tira todo o lixo que está dentro do nosso coração. Ele tira todo o entulho, deixa o terreno preparado para receber a palavra da verdade. E aí começa a nossa parceria com o Espírito Santo do Senhor, como o Nelson acabou de falar agora. Essa parceria no processo de santificação é aquela que Jesus fala: veja como cada um constrói a sua moradia ou casa. Então nós furamos os tubulões para colocar os pilares. E aí eu tenho que ter trabalho para isso.
Não adianta você querer construir uma casa rapidamente, porque essa casa sobre areia, sem fundamentos sólidos, tem uma tendência a ruir. Mas quando cavamos tubulões profundos, quando alicerçamos a nossa vida e cada área da nossa vida na palavra de Deus, eu preciso descer na presença de Deus, eu preciso cavar na presença de Deus, eu preciso buscar os conselhos de Deus para a minha vida e para cada área dela e para cada decisão que eu for tomar. E aí eu disse para ele: você então cava tubulões profundos e coloca aquele concreto maravilhoso todo armado ali, então vem aquela água e fica represada, e aquela represa não vai ruir. Mas quando você começa a construir o restinho da represa naquele cantinho, você já está meio cansado. Aqui eu vou cavar menos. Se eu cavar demais, eu posso achar rocha. Aí eu vou ter que estourar essa rocha, vou ter que explodir, então eu vou cavar menos um pouquinho. E aqui nesse ponto eu não cavo o suficiente, não busco o suficiente o conselho de Deus para a minha vida. Quando os ventos sopram e quando vem a tempestade, aquela parte da represa rui. Eu te pergunto, o restante da água na parte boa da represa e bem construída vai permanecer? É assim que acontece com a nossa vida. Quando nós buscamos conselhos que não do Senhor para alguma área da nossa vida, nós estamos fadados a ter problemas. Não problemas porque Deus queira, porque Deus não interviu, pelo contrário, Deus sempre interveio, Ele é o dono da história, Ele é o dono da nossa vida. É impossível que Deus não intervenha numa área da sua vida. Até porque não existe nada que não seja dele. Tudo é dele. Tudo. Diz a palavra que tudo subsiste por causa da palavra de Deus. Se você está vivo é porque Deus quer. Porque o dia que Ele não quiser, nenhum de nós ficará vivo. Essa é a soberania de Deus que é tão contestada hoje pela humanidade. Contestamos a soberania de Deus quando buscamos conselhos em outros lugares que não a palavra de Deus. Contestamos a soberania de Deus quando nós dissemos que essa palavra é antiquada, que o Velho Testamento não é mais normativo para a igreja. Eu tenho ouvido isso dos teólogos. Como que não é mais normativo? Como que eu posso abandonar palavras como não assassinarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não minta? Será que isso é só para Israel? Então eu não entendo como é que o Antigo Testamento não pode ser normativo para a igreja hoje. Buscamos conselhos em vários lugares, menos no Senhor. E não buscamos conselho nele, porque a palavra dele pode ser dura para nós. E uma vez uma moça falou assim: pastor, eu conheci um rapaz querendo namorar com ele. Eu falei: já orou? Estou orando, pastor. Mas podia ser ele, né, pastor? Eu falei: agora, sei não, sei que está querendo. Agora, ela me diz assim: pastor, mas como é que o senhor acha que eu devo orar então? Para Deus converter, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo? Eu falei assim: você deve vontade para Deus fazer, orar para Deus fazer a vontade dele. O pastor, mas e se a vontade de Deus não for a minha? Eu falei: aí o negócio pegou o seu lado. Você tem duas opções: ou desiste desse namoro, ou então você entra nessa e você vai ver a casa ruir. Esse é o problema. O problema é que nós não queremos encarar as consequências de forma imediata, mas deixamos as consequências para depois. Eu estou dizendo, em outras palavras, que eu estou participando de uma roleta russa. É colocar, irmãos, uma bala dentro do revólver e começar a clique, 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 vou ver como vai dar certo, de repente explode aí. É isso que nós fazemos quando não buscamos conselho na palavra de Deus, e quando recebemos o conselho da palavra de Deus, não o colocamos em prática. Isso é andar segundo o conselho dos ímpios e dos pecadores. Isso é ser escarnecedor como eles.
A palavra hebraica para rebelião é punho cerrado para o céu. Eu vou fazer o que eu quero. E o Salmo 1 demonstra como é a vida do ímpio e demonstra como é a vida do justo. Olha que contraste, irmãos. Isso tudo que nós falamos aqui agora é a vida do ímpio. E não sou eu que estou falando, é a Escritura que diz. Agora eu vou começar a falar um pouquinho do justo, para ver o alívio que vai dar na sua alma. Antes, o justo e bem-aventurado, muito feliz, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E aqui, Tiago, fala de novo: na sua lei medita de dia e de noite. É só o pastor? Resposta para dar. Porque ele é como árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer sucesso? Pastor, eu quero minha vida bem sucedida. Então segue o princípio da Escritura. Aplique cada um dos princípios da Escritura em cada área da sua vida. Pastor, quando eu for me casar, o que eu tenho que fazer? Olha o fruto. Pastor, mas o cabelo dela é lindo. Pastor, quando o meu namorado fala, até estremece, meu Deus. Olha o fruto. Pastor, mas ele é de Deus. Quando ele prega, pastor, ele pula dessa altura assim, ó. Olha o fruto. Não olha o dom. Não olha o dom não, porque os dons são irrevogáveis. Deus te deu um dom e não vai tirar da sua vida. Olha o fruto. Vê como é que ele trata a mãe dele. Vê como é que ele trata o pai. Vê o jeito dela. Vê o jeito dela. O gênio. O geninho, abençoar. Dá uma olhada. Na hora da sua escolha. Pastor, como é que eu crio filho? Na disciplina do Senhor. Deixa ele solto para você ver. Faz a vontade dele toda hora. Não chama a atenção dele não. Irmãos, eu queria que o Nelson tivesse gravado. O Nelson não precisa colocar no YouTube não, mas podia ter gravado. Porque a pregação que você fez aqui, a abertura que você fez aqui semana passada, aquilo precisava ser mostrado para todo mundo da igreja. Ninguém podia perder aquilo. Porque, irmãos, foi um negócio impressionante. O Nelson abriu aqui semana passada falando sobre criação de filhos da palavra de Deus. E eu estou falando isso para a glória de Deus, porque o Nelson é nada, igual eu também. Agora eu vou dizer para vocês que quando Deus usa uma pessoa e usa uma pessoa dentro da palavra, e nós precisamos reconhecer isso, porque ali nós entendemos que Deus tem um padrão para a criação de filhos. Deixa ele solto para você ver. Quando ele estiver com 20 anos de idade, vê se você vai dar conta de pará-lo. Eu estou dizendo para você isso porque esse é o caminho do justo. O caminho do justo se alicerça não no que eu quero, mas o caminho do justo se alicerça naquilo que Deus quer para mim. Aleluia. E aí você pensa, será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Se eu meditei na palavra dia e noite, você acha de que fonte eu estou recebendo? De que fonte você vai receber se você busca na palavra de Deus? A Bíblia é a voz de Deus. Você sabe que a palavra que Pedro usa, né? Pedro Tiago, os dois, vou lembrar. Toda a palavra é divinamente inspirada. Tiago. A palavra inspirado no grego, ela tem um sentido contrário. É expirado ou divinamente soprada. Isso é o que isso aqui faz. Isso é o que isso aqui é. Palavra soprada da boca de Deus. E aí eu te pergunto mais uma vez: quando você tem uma decisão a tomar, quem você consulta?
Quem você busca? Um casal tem um negócio para resolver. E aí, querido, o que você acha? Vou pensar, vou consultar minha mãe. E você, querida, vou consultar papai. Cortou o cordão umbilical ainda não? Você está casado. Você vê por que eu estou falando essas coisas? Eu não estou com sono. Você deu um posicionamento de interpretação, aí você falou que a Bíblia explica a própria Bíblia. Exatamente. Calvino diz essa frase, Léo, porque existem textos na Escritura, e aqui também é boa essa resposta, Tiago, que tem textos na Escritura que parece meio obscuro para o nosso tempo de hoje, porque ele foi escrito num contexto de época. E aí, quando eu pego esse texto que parece meio obscuro para mim, eu vou num texto que trata do mesmo assunto que tem mais clareza. Então, aquele texto vai me explicar essa dificuldade que eu estou tendo aqui. E é isso que a gente faz sempre. A Escritura explica a própria Escritura. Isso foi Calvino que disse. E o Zé que hoje entrou aqui na eleição, né, Nelson? Entrou na eleição. Então, nós sabemos que a nossa folha não vai murchar e nem a nossa árvore vai deixar de dar frutos do Senhor, porque nós somos plantados junto ao ribeiro de água perene. Essa palavra canal ou ribeiro de água é mais ou menos aquilo que a gente entende como irrigação. Tem o rio, não tem? E tem um canalzinho que puxa a água do rio, né? Leva água constantemente para aquela planta. Então aquela planta nunca vai ficar murcha e sempre vai dar fruto. Por quê? Porque Deus estendeu a palavra dele até nós para nos nutrir daquilo que nós precisamos para a vida. E se eu tenho uma palavra que constantemente rega as raízes da minha vida, por que é que eu vou buscar adubo em outro lugar? Por que é que eu ainda tenho que buscar outros conselhos que não da Escritura? Porque a Escritura ainda não é suficiente, né? E aí então nós precisamos fazer uma reforma no coração dessa pessoa. Porque uma das características e das proclamações da reforma foi só a Escritura. Ou seja, a Escritura de Deus é suficiente para nos dar todas as informações que nós precisamos para a vida. Essa é uma das coisas que nós vamos tratar no curso de teologia que começa agora dia 29, terça-feira. Se o Senhor permitir. Se Jesus voltar, eu não vou estar presente não, viu? Aleluia. Vocês estão certos da salvação de vocês, né? Aleluia. Porque eu estou certo da minha. Eu tenho certeza que eu estou salvo. Por causa de Jesus, né, meu Deus? Porque ele falou de mim, misericórdia minha. Então, esse justo vai dar fruto. Bom fruto. Mas, continua agora de novo o salmista, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E agora então aqui ele faz uma contraposição dentro da poética hebraica, de ser uma poética simétrica e às vezes contraditória. Ela me diz o seguinte: o justo dá fruto. Então lembra do trigo? O trigo tem aquela partezinha de cima dele assim, não tem? Onde tem os frutos que ficam assim sobressaindo. Sabe como é que a gente tira o trigo lá de dentro? Coloca ele no chão e dá umas batidinhas ali, igual faz com a vagem de feijão. O que acontece? A palha sobe e o fruto desce. O que o vento faz? Sopra a palha. É isso que é a vida do ímpio. Esses são os frutos do ímpio. Ele não tem. Então, por isso que Jesus fala que eles são joio e não trigo. Não dá fruto, e no tempo certo vai ser removido. E isso é o que é a nossa vida sem o conselho da Escritura. Você pode frutificar numa área da sua vida, e você pode ter apenas palha na outra.
e a palha só serve para ser queimada. Mais do que ser queimada, é lançada no fogo. Existe uma atuação ativa de alguém que lança no fogo. E o nome dele é Deus. Não pensa que é um pastor, não. É Deus. E apenas Ele. Eles serão como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Irmãos, isso é sério. Nós enfrentaremos um dia do juízo. Não pense que há escapatória. Todos nós passaremos ante o tribunal. Nós que cremos no tribunal de Cristo, aqueles que não creem ante o tribunal do trono branco, nós para a absolvição e eles para a condenação eterna. Irmãos, isso é tão grave, tão sério, que nós não estamos olhando para aquilo que mais interessa, que é a eternidade. Se você não tiver aquela roupa que você tanto deseja, se você não conseguir aquele carro que você tanto sonha, isso não vai poder ser levado para a eternidade. E você está se angustiando por pequenas coisas. Pastor, não é pequena não, é uma Ferrari, R$1,5 milhão. Nós precisamos parar de sonhar sonhos terrenos. E precisamos começar a sonhar sonhos de Deus. Sonhos que verdadeiramente saltem para a vida eterna. Pastor, quais são os sonhos de Deus? Família. Qual é o sonho de Deus, pastor? Que nenhuma alma se perca. Quais são os sonhos de Deus, pastor? Que você trate bem a sua esposa, que você seja submissa ao seu marido, que você honre seus pais. Pais, não busquem a ira dos filhos. Parece que eu tenho que falar isso todo domingo. Pais, não busquem a ira dos filhos. Explica melhor. Explico. Às vezes o filho está fazendo algo, ele precisa ser corrigido, o pai o corrige. Aí daí a 2 dias o filho está tranquilo, já não está fazendo aquilo mais. Quando o filho vai querer fazer uma outra coisa, você lembra que você fez aquilo de errado, menino? E começa a buscar a ira dos filhos, começa a instigar os filhos, começa a amaldiçoar os filhos. Você não faz nada certo, menino. Essas palavras, se foi você que disse, ela pesa sobre a sua descendência. Só você pode removê-las. O negócio hoje está pegando. Precisamos. Eu estava com outro troço planejado aqui. Eu acho que até a pregação nunca foi boa. Eu ia pregar em outro lugar e aqui hoje. Obrigado, Zé. Eu quero dizer que eles não prevalecerão ante o juízo, não pelas obras que eles praticam, mas porque não reconheceram a Cristo, o Senhor de toda a glória. Reconhecer a Cristo é preciso e necessário submeter a doutrina dele, e submeter ao que ele fala para mim e para você. Irmãos, chega de água com açúcar. Chega de água com açúcar. Chega de ver crente tendo estremelique nervoso. Chega de ver pessoas se debatendo porque não querem ser confrontadas pela palavra e não querem praticar a verdade da Escritura. É momento de mudarmos as nossas atitudes. Não porque eu tenho a capacidade para viver aquilo que Deus quer, mas na capacitação do Espírito de Deus, nós somos capacitados a viver a vontade de Deus e dizer não para nós mesmos, não para a nossa carne, não para a minha vontade e não para a minha inteligência limitada humana. Pelo tempo decorrido, né, nós já deveríamos ser mestres. Então precisando ouvir tudo de novo. Juízo é coisa elementar do oráculo de
de Deus, nós nem poderíamos estar falando sobre isso mais. Você já deveria ter ciência de que o juízo é uma realidade que todos nós enfrentaremos. Também os pecadores não vão prevalecer na congregação dos justos. Por isso, Zé, que a turma foi embora. Pastor, mas todos nós não somos pecadores? Sim, mas tem aqueles que pecam por prazer. Nós é porque é um acidente. Ou como eu tenho costume de dizer, uma tragédia. Se você não entendeu ainda que o pecado violenta a sua alma, se você ainda não entendeu que o pecado não é contra o outro, é contra você mesmo. Pastor, vou fazer mal àquela pessoa que ela fez mal a mim, está fazendo mal para você. Vou me vingar. É de você que você está vingando. O pecado violenta a alma daquele que pratica. É isso que Deus está nos alertando. Que aquele que tem prazer no pecado não permanece na congregação chamada de justa. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas o seu coração quebra. As suas palavras eram mais brancas do que o azeite, todavia eram pescadas e duras. Ou seja, a pessoa lisonjeia com os lábios, fala palavras doces com o lábio, É a aplicação que eles pegam da palavra. e aí a faca está logo embaixo, para dar na barriga. Lembra de um episódio na Bíblia em que o comandante do exército de Judá, chamado... Não é o outro lado. Joabe. Ele foi abraçar o Abner. Pegou o Abner assim, que era o chefe do exército de Israel, pela barba, como eles tinham costume para dar um beijinho, e a faquinha, uma só. Porque ele sabia, como chefe do exército, onde atingir para matar com uma só facada. Essas são essas palavras aí. Quando alguém lisonjeia, quando alguém não quer te confrontar, ele está beijando com a boca e furando com a faca. O nome disso é traição. Tem pregadores hoje que são traidores. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo. A grande ferida do povo de Deus e de qualquer pessoa da humanidade, o nome dele é pecado. E só há um sangue poderoso de Cristo que é suficiente para cicatrizar essa ferida. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Você sabe o que é Deus conhecer o nosso caminho? Você tem ideia disso? É Deus estar adiante de você em qualquer situação. É Deus conhecer a sua caminhada, as suas atitudes. É Deus conhecer os seus erros. É Deus conhecer os seus defeitos. É Deus saber onde você é forte ou onde você é fraco. É Deus saber onde você tem resistência e onde você não tem resistência. Deus conhece os nossos caminhos. Por isso Ele enviou o Filho dele. Porque nós somos até hoje insuficientes para trilhar o caminho que Deus quer que trilhemos. Deus conhece os nossos caminhos. Tanto que o povo de Israel falava assim: Deus não nos vê. Continuaremos fazendo mal porque Deus não nos vê. Era isso que eles falavam. E o pior, ainda chegava no templo e falava assim: templo do Senhor é este lugar, nada nos acontecerá de mal. Esse é o religioso que abre a Bíblia no Salmo 91 e coloca na casa dele e não sabe nem o que está escrito no Salmo 91, porque nunca leu.
usa a Bíblia apenas como um amuleto, como qualquer outro. E se esquece que essa palavra, ela pode muito mais do que nos transformar. Ela pode nos conduzir a uma vida eterna. Porque afinal de contas, essa palavra nada mais é do que o resumo de Cristo. O resumo de quem Deus é. E essa palavra é a suficiente revelação de Deus para nós. Aí de vez em quando chegam perto de mim e falam: pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Era mais ou menos umas perguntas tipo daquelas assim que tinha na época antes da reforma. Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete dançando? Essa era uma das perguntas que tinha na teologia antiga. Por isso que o pessoal se rebelou contra a teologia. Porque teologia não era estudo de Deus, teologia era especulação. É esse tipo de pergunta, sabe que eu respondo? Eu falo assim: as coisas reveladas são para os homens, as ocultas pertencem a Deus. Pergunta para ele, se ele quiser te responder. Porque para mim até hoje não respondeu. Tipo assim, lá no céu, pastor, minha mãe vai ser minha mãe? Eu pergunto para Deus no céu. Em que lugar da Bíblia que fala isso? Fala não, pastor. Eu falo: então o que você está perguntando para mim? Sabe por quê? Você está preocupado se sua mãe vai ser mãe sua no céu, que você não dá conta de ver sem ela. Então ela é o ídolo do seu coração. Então tomba logo esse ídolo, porque Jesus não aceita outro no lugar dele. Que isso, pastor? O senhor está falando da minha mãe? Mas e aí? Ela é mais importante que Deus para a sua vida? Acho que eu vou pregar isso no Dia das Mães. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai perecer. O caminho do ímpio é caminho de morte. O caminho do justo é caminho de vida. Escolha o caminho que você quer trilhar. Escolha hoje. E eu vou falar como Josué falou: não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero que você tome uma decisão firme com Deus, de realmente buscar o conselho dele para todas as áreas da sua vida. Pastor, eu não posso fazer isso. Eu quero dizer que então você vai ter problemas. Pastor, eu quero fazer isso, se eu não conseguir, já está num bom caminho. Pastor, eu quero tomar essa firme decisão no meu coração. Você escolheu a vida. Amém. E é isso que eu quero para a gente encerrar. Fazer para você e entregar para você uma escolha essa manhã. A escolha aqui não é se você ama Jesus ou não, que eu sei que você ama. A escolha aqui não é se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, porque eu sei que você tem. A escolha hoje é que se você quer ter o coração inteiro na presença dele e quer realmente deixar ele não ser somente Salvador, mas Senhor da sua existência. Porque Salvador a gente quer, não quer? Bolsa Família todo mundo quer. Agora colocar a mão na enxada para trabalhar, muito pouco, velho. É a mesma coisa. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos compromisso com ele. Case-se com ele hoje. Case-se, porque ele é o nosso marido. Nós somos a noiva. Ele é o nosso marido. Deixe a sua vida nas mãos do Senhor, integralmente. Não esconda nenhuma área da sua vida de Deus, que não vai ter jeito. E nem tente ocultar os seus pecados. Hoje é o dia da mudança. Hoje. Não deixe para amanhã. Comece hoje. Para que uma coisa aconteça. Para que você plante sementes boas. Faça escolhas boas. E principalmente corretas. Tem gente fazendo coisas boas e não fazendo a coisa correta. Dá um exemplo, pastor.
Aconteceu aquele negócio muito guardinho, você voluntário agora. Para minha glória. Está fazendo a coisa boa, mas não está fazendo a coisa correta. Ô, igreja, vamos para a Brumadinha ajudar o pessoal, vamos colocar a placa assim, Igreja Evangélica Viva te ajuda. É a glória do reino? Então você entende que você pode fazer coisas boas, mas você pode não estar fazendo coisas corretas? Se você quiser amar o seu próximo, ame para a glória de Deus. Se você quiser casar, case-se para a glória de Deus. Se você quiser manter o seu casamento, mantenha o seu casamento para a glória de Deus. Se você quer trabalhar, trabalhe para a glória de Deus. E honre seu Senhor. O trabalhador precisa honrar o seu Senhor. E o Senhor não pode explorar o seu trabalhador. Temos tudo e todas as respostas na palavra de Deus. Você ainda quer buscar conselho no mundo? Jesus falou assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto dos vossos pais celestes. Ou seja, é obra em vão. Em vão. Em vão. Então que a obra não seja apenas boa, mas que a obra seja correta. E a obra correta só pode ter em vista a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, na capacitação do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus nos capacite a fazer a vontade dele, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode depositar aqui, por favor. Irmãos,